Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. A partir de hoje a gente vai dar início aí, né, ao nosso segundo assunto de filosofia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da ética e da razão, tá? Lembrando que no capítulo passado a gente falou sobre as questões éticas, né, o que seria ética, como funcionar. A gente falou muito sobre a questão do pensamento humano, né, e algo que seja mais voltado para o próprio ser humano, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão, né, da ética e da razão. E quando a gente fala sobre isso, né, uma coisa importante, né, é de entender que, por exemplo, esse tipo de pensamento ele é muito interno, né? Então, como o próprio texto coloca aí, né, ah, como sentimos Deus, né, o que sentimos, né, que assim a gente vê Deus como ele é para cada um, né? Existe verdade absoluta e inquestionável, o que é verdade absoluta, o que é uma coisa inquestionável, né? E aí ele faz essa ideia, né? E ele faz uma relação a respeito dessa imagem aqui, né? Para que nós possamos pensar um pouquinho o que significa essa imagem, né? De início a gente já pode perceber aqui, né, que essa imagem ela traz aí uma grande máquina, né? Vai lembrar muito a questão de um relógio com várias peças, várias ferramentas ali dentro, né? Para trazer é, algo para nós que é essa questão da nossa própria consciência. E já que a gente está falando sobre essa ideia, né? E a gente está falando sobre a questão do pensamento da modernidade, né? Algumas coisas a gente não pode deixar de pensar. Vou reduzir aqui minha imagem um pouco para ficar melhor para vocês. Mas vamos lá. Algumas coisas a gente não pode esquecer. Uma, né, que é saber que o ser humano possui ali, né, a capacidade de responder a, ou ter resposta, né, para algumas dúvidas e alguns problemas, né? E a outra voltada aí, né, aos dogmas religiosos não são mais aceitos. Essas duas vertentes, né, elas são, digamos assim, a chave das características desse período mais moderno, ou seja, não se tem mais uma ideia totalmente voltada, única e simplesmente o que é colocado ou imposto, né? Cada, cada ser agora consegue pensar, né, de forma desassociada, perdão, né, da questão religiosa. Então ele vai falar sobre essa questão do crescimento da ciência, né, e a questão da ética, o pensamento ético desse período. E aí ele continua, né, outras características, né, a ausência de uma cultura religiosa predominante. Então perceba que ele vai falar várias vezes sobre a questão da desassociação ciência versus fé, tá? Ah, e aí ele vai trazer uma coisa importante: tentativa de provar racionalmente a existência de Deus. E por que eu estou colocando isso e eu dei esse destaque nesse momento? Porque a gente pode perceber que essa ideia da existência de Deus, né, e a questão do poder e da sua presença é algo que já vinha sendo discutido há muito tempo. E é claro que essa ideia ela vai ser retomada mais fortemente quando a gente pega ali as figuras, né, de Agostinho de Hipona e São Tomás de Aquino, né, que são ali os precursores da filosofia cristã. Nessa ideia, gente, então a gente percebe que mesmo que a questão religiosa ela tenha perdido um pouco, digamos, da sua função, mas ela ainda continua permeando, né? E por que ela perdeu um pouco da sua função? Porque agora a gente tem aí a valorização da inteligência humana, ou seja, a gente vai trazer aí agora a questão do etnocentrismo, né? É a questão da humanidade no centro das coisas, né? Que mais para frente vai se tornar um termo muito comum, né? Principalmente filosofia, geografia ou história, que é o egocentrismo, ou seja, o ego do homem, o pensamento principal interno do homem no centro de tudo, né? E esse egocentrismo aí gerando alguns problemas. Tá certo, pessoal? Nessa ideia a gente vai continuar aqui, né? Não dá para pensar sobre isso
e descartar, né, a figura extremamente importante, que é a figura de René Descartes, né? Descartes foi uma grande figura, né, do pensamento ah, moderno, né? Ele inclusive ele é considerado, né, o fundador do período moderno ou da modernidade. E ele vai trazer aí no texto, a sua filosofia tinha como objetivo principal encontrar bases seguras para o conhecimento. Porém, Descartes também apresentou ideias importantes a respeito da natureza humana e da ética. As obras de Descartes, nas quais podemos encontrar reflexões sobre a natureza do homem, são Paixões da Alma, Tratado do Homem e Discurso do Método. Então perceba, né, a ideia de Descartes, né, ele tinha como pensamento ah, mais, digamos assim, mais direcional, trazer uma base segura para o conhecimento, ou seja, trazer um ponto-chave, onde, por exemplo, se você está desenvolvendo uma pesquisa, uma narrativa, né, você vai poder se apoiar nessa base, ok? Então, essa é a ideia de René Descartes. E aí, gente, o que acontece, né? Falando um pouquinho ali sobre as obras, né? Ele começa ali as paixões, né? E traz aí. Descartes elaborou uma descrição sobre as paixões, afirmando que existem 6 paixões originárias: admiração, amor, ódio, desejo, alegria e tristeza. Né? Então perceba, ele está falando muito sobre a questão das reações humanas, o pensamento humano sobre todas as coisas. Essa ideia ela vai se tornar muito clara, né, em René Descartes. E aí o que acontece? Ele vai trazendo mais aí, ó, a definição das paixões da alma, né? Depois de haver considerado no que as paixões da alma diferem de todos os seus outros pensamentos, parece-me que podemos, em geral, defini-las por percepção, sentimento ou emoção da alma, que referimos particularmente a ela, e que são causadas, mantidas e fortalecidas por algum movimento de espírito. Perceba que toda vez ele está falando de algo interno, algo que vai estar intrínseco, né, no ser humano. Então, essa ideia ela é extremamente importante, né? E a figura de René Descartes traz essa vertente, né? E aí, gente, eu vou trabalhar com vocês agora um vídeo, tá? Falando um pouquinho sobre essa ideia aí, ok, gente? Vamos lá, diretamente para o vídeo. Nossa, gente, hoje de manhã na aula de filosofia eu fiquei confuso. Vocês viram esse tema? Moral provisória. Eu não entendi direito. Não se preocupe, cara. Vamos reler e cada um fala o que conseguiu entender e se a gente ficar com dúvidas, levamos para o professor nos explicar. Então vamos ler com atenção primeiro. Bom, lembrando do que o professor nos explicou e relendo aqui, agora eu entendi que Descartes fala da época da Idade Média, onde a moral era imposta pela religião. Isso mesmo, cara. Ele diz que a moral da religião era a única e as pessoas não tinham outras regras para se apoiar. Mas aí é que tá. Ele diz que essa moral não é verdadeira. Então, as pessoas precisavam encontrar uma moral que fosse definitiva. Ué, moral definitiva? Mas e a provisória? Calma, Bruno. É que antes de encontrar a definitiva, as pessoas teriam uma moral provisória para dar suporte às suas ações. Entendeu? Bruno, preste atenção. Para fugir da fé, da moral imposta pela religião, Descartes cria uma moral diferente, baseada na razão. Por exemplo, obedecer às leis e aos costumes do país. Ah, é? Isso mesmo, Antônio. Como ser firme diante das ações e decisões tomadas. Descartes diz que é mais fácil tentar mudar a si mesmo do que querer mudar o mundo. Ah, eu tô lembrando de alguma coisa. Parece que o professor falou alguma coisa sobre isso. Algo como que nós podemos controlar os nossos desejos e o mundo não. E que se a gente tomar uma decisão, temos que ir até o fim com ela. Muito bem, Bruno. Viu como você entendeu muita coisa? Bem, gente, como a gente conseguiu ver aí no nosso vídeo, né? Ele fala aí sobre a questão, né, das propriedades adotadas por René Descartes e, é claro, nessa ideia ele vai trazer ali, né, a questão do pensamento da época, que é a questão religiosa, né, e vai falar sobre a questão de uma moral provisória.
O que é essa moral provisória? É algo que foi imposto. Porém, se eu não tenho uma outra linha de pensamento, uma outra vertente, essa moral provisória que me foi imposta acaba sendo uma verdade que eu vou levar durante a minha vida inteira. Porém, a moral ela deve ser algo voltado a cada pessoa, ou seja, ela é interno. E a partir do momento em que eu tenho uma noção real dessa moral, é quando eu entendo exatamente o que está acontecendo. Então, ela deixa de ser provisória e se torna permanente. Esse fator ele é extremamente importante para que a gente possa entender que a ideia naquele momento, né, não só de Descartes, mas como os demais filósofos daquela época, não era acabar com a religião ou algo nesse sentido, mas era fazer com que cada pessoa pudesse encontrar uma moral que fosse permanente. E essa moral teria que ser algo construído em sociedade, mas principalmente construído dentro do próprio ser. Ou seja, a definição de moral sairia da própria pessoa. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Lá na próxima aula a gente tira nossas dúvidas aí na nossa videoconferência. Tá certo? Um forte abraço, galera. Valeu. Tchau. Até a próxima.